O texto que nós tivemos por base da nossa liturgia hoje, profeta Isaías, capítulo 33, é um pouco do retrato do que o mundo vive nesses dias. A profecia de Isaías foi escrita há 700 anos antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 2.700 anos atrás, né? Mas é tão atual, né? O mundo vive as mesmas coisas que viveram há 2.700 anos atrás. E a palavra de Deus aponta para que esse Deus, quando é rejeitado por uma sociedade, o pecado se multiplica, a opressão, o desrespeito ao ser humano, a injustiça, todas essas coisas a gente vê no nosso mundo hoje. E como um profeta vivia no seu mundo, e ele diz que Deus entregou o homem à própria sorte para que o caos se estabeleça quando o homem se distancia de Deus, para que ele venha julgar com justiça a humanidade. E ele virá trazer paz, conforto e libertação, alívio ao seu povo. E nós vimos isso durante todo o texto do capítulo 33 do profeta Isaías. E quando chegamos no final de mais um ano, né, no nosso país, no nosso Brasil, a gente tem muito que agradecer a Deus pelas nossas conquistas, porque sei que tivemos, porque passamos e atravessamos mais um ano, com todas as suas dificuldades, como nação, como país, e nós sobrevivemos, né? E nós temos muito que agradecer a Deus. Celebrar as nossas conquistas, talvez projetos pessoais, profissionais, relacionais, espirituais. Muito que agradecer por saber que Deus, na sua bondade e misericórdia, nos sustentou, nos conduziu, nos habilitou. E também é momento de reflexão, para que a gente possa avaliar a nossa vida, reajustar nossas prioridades, ver como é que a gente tem dado rumo à nossa vida e refletir diante de Deus, sondar o nosso coração diante do Senhor. Por esse motivo, eu gostaria de convidá-los a que vocês abrissem a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 dessa carta, a partir do versículo 4, para que, como já foi colocado aqui também, em um momento da nossa liturgia, a gente possa dedicar nossa vida, esse novo ano, a Deus, reajustar ou realinhar nossas prioridades, nossos propósitos, colocar Deus em primeiro lugar, o serviço ao seu reino. E eu gostaria então de me utilizar das palavras do apóstolo Paulo, dirigido à igreja em Corinto, ali na região da Acaia, hoje a Grécia, né, antiga Macedônia. Como o apóstolo Paulo falou àqueles irmãos, àquela igreja, ali na cidade em Corinto, nessa primeira carta, no capítulo 12, no verso 4. Ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outros, profecia, a outro, discernimento de espíritos,
A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Vamos orar ao Senhor, nos colocar diante dEle, buscar a sua direção, sua iluminação, o entendimento da sua palavra. Pai amado, mais uma vez estamos aqui em Tua presença, como Teu corpo, como igreja, para celebrar a nossa salvação, para bendizer o Teu nome, para contemplar a Tua beleza, a Tua santidade, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o Criador do universo, o Deus da nossa vida, aquele que nos trouxe à existência, aquele que nos habilitou com dons, com talentos naturais, aquele que nos fez como somos, e fez tudo isso com um propósito, e nós buscamos entender esse Teu propósito para a nossa vida, porque queremos viver a nossa existência para o Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Por isso, nesse momento, ao abrir a Tua palavra, nós pedimos a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor abra o nosso entendimento, que nesse momento de final de ano, de início de um novo ano, momentos de celebrações, momento de avaliação, de gratidão, possamos, ó Senhor Deus, te priorizar e priorizar as Tuas coisas na nossa vida, a vivermos para o Senhor, a buscarmos realinhar a nossa vida, os nossos projetos, os nossos objetivos, para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor, pois para isso fomos criados pelo Senhor, para isso fomos buscados e redimidos no mundo caído. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a compreender a Tua vontade, o Teu querer, e a sermos comprometidos com o Senhor, com o Teu projeto, com o Teu reino, e vivemos a nossa vida, Senhor Deus, buscando fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para a vida de todo aquele que confia e que descansa no Senhor. Abençoa-nos, pois, comunica a nossa mente e o nosso coração as verdades da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito que concede esses dons é o mesmo, é o único. E também há diversidade nos serviços, nos ministérios, nas atividades. Mas o Senhor, quem nos chama ao serviço, é o mesmo. E há diversidade nos resultados ou nas realizações. Mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. E no verso 11 do texto, Paulo diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo os dons e as capacidades sobrenaturais a cada um, como Ele mesmo quer, como lhe apraz. O texto fala de Deus como aquele que governa de forma sábia o universo, que governa as nossas vidas, quem nos capacita com habilidades naturais, com habilidades ou dons sobrenaturais, porque Ele quer nos chamar a um serviço, a dedicar nossa vida ao seu serviço. Por isso eu gostaria de tratar com vocês sobre esse chamado de Deus a mim e a você ao serviço dele, do Senhor. Mais um ano se finda, um ano novo se desvenda diante de nós. Isso sempre nos leva à reflexão, à avaliação, a reconhecimento, a gratidão, a rever prioridades, a olhar para frente, para as oportunidades, para os desafios que o novo ano nos impõe.
Por outro lado, não sei você, mas às vezes ao final de um ano de trabalho, além das coisas acima, de gratidão, de avaliação, de reconhecimento, de ver a bondade de Deus, de, como o hino diz, contar as bênçãos, né, do Senhor, mas eu chego ao final de um ano me sentindo cansado, né, sem muita energia, exaurido em minhas forças, ansiando por um pouco de descanso. Eu acho que com todo mundo é assim, né? A gente chega no final de um ano, é uma batalha. A gente segue um calendário gregoriano, né, que tem de janeiro a dezembro, né, e a gente sempre pauta a nossa vida assim, contando de ano em ano, né? Colocamos objetivos no começo, procuramos alcançar esses objetivos, às vezes conseguimos e conquistamos e celebramos isso, às vezes não conseguimos, e chega no final de um ano, a gente para analisar, para avaliar, para celebrar, para agradecer e também para corrigir rumos, né? Mas sempre chegamos um tanto quanto cansados, né? Isso é normal, é comum de todo ser humano que labuta, que trabalha, né? Porque após a queda, a vida de fato se tornou essa luta, né, pela sobrevivência, e assim a gente caminha. Mas eu penso assim, quem em algum momento de sua vida cristã não se sentiu assim, cansado, né? Ou talvez até mesmo desanimado em meio ao serviço do reino, chegando até a pensar, será que houve resultados positivos na minha vida, na minha caminhada, na minha vida de igreja, no meu serviço do reino de Deus, né? São perguntas que sempre vêm ao nosso coração, são perguntas de avaliação, de reflexão, de como a gente tem vivido a nossa vida diante de Deus, diante daquilo que Ele nos chamou a fazer, a servir, a ser útil às pessoas, à vida, ao reino. Essas perguntas sempre estão presentes na minha vida, creio que também na sua. Como foi o meu desenvolvimento nas coisas de Deus, nas coisas do reino? Foi bom? Foi positivo? Vejo, enxergo resultados? Pelo menos um pastor pensa essas coisas, né? Foi satisfatório? Às vezes os resultados dessas reflexões nos deixam com a sensação de fracasso, em dívida com Deus. E talvez todos nós, ao final de um ano, a gente, quando começa a ver os objetivos que a gente colocou lá no início, e faz um checklist, a gente vai ver que, rapaz, deixei aqui a desejar isso ou aquilo, né? E a gente fica com essa sensação de que há coisas a melhorar na minha caminhada, na minha vida, no meu compromisso com Deus. Geralmente essa sensação negativa, ou a falta de um envolvimento maior, pode ser resultado de diferentes fatores, como ânimo abatido, falta de estímulo, algum problema circunstancial que a gente enfrenta ou esteja passando por ele, ou até mesmo falta de comunhão com Deus. Perdemos o fio da meada na nossa relação com Deus, talvez, por causa das demandas da vida, fruto talvez de algum pecado não reconhecido, não tratado, não resolvido, talvez envolvimento demasiado com as coisas deste mundo, priorização de projetos pessoais em detrimento das coisas de Deus, consequentemente negligência com as coisas do reino, com a vida com Deus. Porém, um fator mais comum, quando eu percebo na vida de cristãos, né, dos membros da igreja, diante dessas análises, um fator mais comum é a falta de maior envolvimento nas coisas de Deus. Pode ser que eu não tenha encontrado ainda um lugar onde eu me sinta feliz no serviço. Eu sempre digo que Deus nos chamou das trevas para a luz, Deus nos redimiu dos nossos pecados, Deus nos justificou das nossas culpas, Deus colocou em nós o seu Espírito, nos adotou como filhos e nos colocou na sua família,
a igreja, e Ele santifica a nossa vida e vai trabalhando o nosso coração. Eu digo sempre que Ele nos tira da lama, e no processo de santificação Ele começa a tirar a lama da gente, né? E vai acertando, ajustando, nos fazendo crescer em santificação, crescer em comunhão com Ele, crescer em maturidade espiritual, né? Deus faz assim, mas Deus nos fez tudo isso conosco porque Ele não somente quer que isso seja um fim em si mesmo, mas Ele quer usar a minha vida e a sua vida para abençoar outras pessoas. É assim que funciona com Deus. Ele nos tira do pecado, nos santifica, nos justifica, nos adota como filho e agora quer usar a nossa vida como instrumento de graça na vida de outras pessoas. Então, a vida de um cristão é uma vida de serviço ao projeto redentivo de Deus. E a vida da igreja é isso. Igreja é o ajuntamento de pessoas que foram alcançadas por essa graça, das quais Deus está trabalhando o coração dessas pessoas, fazendo crescê-las em santificação e usando a vida dessas pessoas para abençoar outras pessoas. Isso é igreja, corpo, né? E claro, com isso, uma coisa que eu preciso perceber ou procurar entender é o que Deus quer comigo, de minha vida, como eu posso ser útil ao reino, ao projeto redentivo de Deus, onde eu posso encontrar um lugar de serviço. E eu digo que o crente só se sente realizado e feliz quando ele encontra esse lugar de serviço no meio do povo de Deus. Por isso, todos nós fomos chamados ao serviço. O texto, se você pôde observar, o apóstolo Paulo fala que todos nós fomos chamados a um serviço, a um ministério, a uma atividade onde eu possa ser útil. Deus nos capacita com dons, com habilidades sobrenaturais, extraordinárias, concedidas pelo Espírito Santo, e Deus usa esse serviço que Ele nos chamou a realizar, a capacidade que Ele nos deu, e Ele mesmo produz os resultados. Então o texto fala sobre isso, e fala sobre esse ordenamento, esse governo de Deus, essa ação do Espírito Santo. É Ele quem nos tira das trevas, é Ele quem nos convence da nossa condição de pecadores perdidos, quem nos leva a olhar para a cruz e crer na cruz. É Ele quem aplica a obra de Cristo no coração da pessoa, justificando aquela pessoa. É Ele quem habita o coração da pessoa agora e agora santifica essa pessoa e abre os olhos para que ele possa entender a vontade de Deus. Toda essa ação é do Espírito. Ele me salva, Ele me chama ao serviço, Ele me capacita com dons e Ele mesmo produz os resultados que Ele mesmo quer. Paulo está tratando disso, trazendo isso para a consciência dos irmãos ali em Corinto, para que eles saibam que a vida cristã não é simplesmente que eu fui alcançado, redimido e salvo, e que agora eu venho aos domingos na igreja para assistir o culto. Não, Ele quer o meu envolvimento, Ele quer a minha vida, Ele me habilitou com capacidades naturais e sobrenaturais, e quer usar isso para o reino, para a glória de Deus, para o bem de outras pessoas. É isso que Deus quer, é isso que o apóstolo Paulo está trazendo aos irmãos, aos ouvintes, aos leitores ali em Corinto, né? Então, é importante que você encontre o seu lugar de serviço, para que você se sinta útil, feliz e realizado. E esse é um dos fatores mais comuns a essa falta de maior envolvimento. Pode ser você não ter encontrado um lugar de serviço com o qual você se identifique, ou está em serviço que não é bem o que você gostaria de desenvolver, de não estar fazendo aquilo que não é exatamente o que você gostaria de fazer. Então, todo cristão é útil e ele precisa colocar a sua vida ao dispor de Deus para abençoar outras pessoas.
Aproveitando esse momento de um ano que se vislumbra diante de nós, gostaria de chamar sua atenção para fazer como o apóstolo Paulo. Lá em Filipenses capítulo 3, verso 13, ele diz: deixo para trás as coisas passadas e olho para aquelas que estão diante de mim. Então, o que nós precisamos fazer num momento como esse é fazer as nossas avaliações, o reconhecimento das nossas conquistas, a gratidão a Deus por elas, porque tudo isso provém da boa mão de Deus, né? A avaliação de onde nós ficamos a desejar, e agora, pronto, colocado isso, aprender, olhar para frente, né? E seguir para o alvo, como Paulo diz: eu deixo para trás, não alcancei a perfeição, diz ele nesse texto, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para obter o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então vamos seguir, né, essa mesma toada do apóstolo Paulo, nessa noite, diante desse ano que se finda e do ano que se inicia, trazendo seus desafios e suas oportunidades, de sermos melhores, de sermos mais úteis, de nos colocarmos na mão de Deus, de sermos mais comprometidos com as coisas do reino de Deus, com o projeto de Deus. No texto lido, o apóstolo Paulo orienta a igreja em Corinto sobre o fato da existência de diferentes tipos de dons. Dons são capacidades espirituais. Dons são concedidos pelo Espírito Santo, por isso são dons espirituais, são capacidades sobrenaturais, não é natural, é extraordinária, né? É concedida pelo Espírito Santo aos crentes. Há diferentes tipos de dons, diz o apóstolo Paulo. Há variedade de serviços, ou nos serviços, a palavra lá no grego é ministérios, lugar de serviço, onde eu possa ser útil à igreja, ao outro, ao meu irmão, ao reino, com os dons que Deus me capacitou. Então, Paulo está falando sobre isso, sobre a minha utilidade e serviço no reino. Há diferentes tipos de dons, há uma variedade enorme de ministérios ou serviços, e também há diversidade nos resultados, não são iguais. Há diversos resultados ou realizações, mas tudo isso, diz Paulo, é operado pelo Espírito de Deus, que chama a cada um de nós para uma área de serviço, que nos capacita com dons sobrenaturais, para que nós realizemos o serviço que Ele nos chamou a atuar, e os resultados e as realizações também provêm do Espírito. O texto nos ensina que o Espírito de Deus é quem nos chama para realizarmos um determinado serviço ou ministério no reino de Deus. Nos ensina, o texto nos ensina que é Ele quem nos capacita com dons, com habilidades sobrenaturais para enfrentarmos o serviço para o qual fomos chamados, e ainda é Ele que opera através de nós os resultados que Ele mesmo quer, que Ele mesmo pretende. Paulo está falando sobre isso. Então, vejam, se a capacidade vem de Deus, se os resultados vêm de Deus, o que me resta é atender ao chamado, para que Deus use a minha vida, para produzir os resultados que Ele mesmo quer. Nós temos o privilégio de sermos usados por Deus, de vermos Deus operar através de nós aquilo que Ele mesmo pretende, né? Então, o texto é um estimulante para a vida do crente, para que ele possa se envolver, se comprometer com as coisas de Deus.
O texto nos desperta para entendermos uma verdade. O Espírito de Deus é dinâmico e faz as coisas conforme o seu querer. Às vezes, criamos certas estruturas na igreja e procuramos mantê-las a todo custo e a qualquer preço. Com isso, muitas vezes, temos, de certa forma, dificultado o Espírito Santo de fazer a obra do jeito dele, pois o texto afirma que é o Espírito quem realiza todas essas coisas. Então, eu sempre digo que o nosso trabalho, a nossa preocupação, até mesmo como pastores, como aqueles que conduzem, que receberam a responsabilidade de conduzir a igreja, é procurar saber o que Deus quer e não impor os nossos projetos pessoais ou as nossas ideias. Isso vale também para a igreja. Nós servimos a um Deus que é dinâmico, o Espírito Santo é dinâmico, é Ele quem realiza todas as coisas conforme lhe apraz. E nós não temos que criar estruturas e engessar essas estruturas para fazer funcionar do nosso jeito, mas procurar entender o que é que Deus quer. Por isso eu sempre digo que toda igreja, quando a gente vai pastorear uma igreja, a gente precisa entender, procurar conhecer a identidade daquela igreja local. Não é só uma identidade denominacional, não é só uma identidade teológica ou confessional. A igreja local, ela tem cara, ela tem identidade. E um pastor que não respeita isso, que quer tirar a identidade da igreja para impor uma identidade conforme a cabeça dele, ele violenta a igreja noiva de Cristo. Então, sempre é bom que a gente busque entender o que é que Deus quer da nossa vida enquanto igreja local. O que é que Deus quer? O que é que Ele nos fez ser? O que é que nós nos tornamos em relação a características, a peculiaridades de uma igreja local? O que é a primeira igreja presbiteriana do Recife? Qual a sua identidade? Qual é a cara dela? Para podermos, então, fortalecer as virtudes que ela tem e também trabalhar as suas próprias fraquezas, que todas as igrejas têm. Não existe nenhuma igreja perfeita, e estou falando de igrejas locais. Todas elas têm potencialidades, virtudes, características positivas, e que são diferentes umas das outras. E todas elas têm também fraquezas, que precisam ser melhoradas e trabalhadas. E esse é o trabalho do pastor, do conselho, da liderança, da equipe de pastores da igreja. Potencializar a igreja, para que ela seja útil, frutífera, produtiva para o reino de Deus, para que ela possa se engajar no cumprimento da missão. E aqui, eu digo a vocês, cada membro da igreja é chamado ao serviço. Nós não somos chamados a sermos espectadores, assistentes de cultos. Nós somos chamados a ser corpo, a me envolver. E como um corpo, Paulo vai usar essa expressão na mesma carta aos Coríntios, e como um corpo, como membro de um corpo, todo membro tem uma função. E eu tenho que encontrar o meu lugar, a minha função para abençoar o corpo, para que ele seja eficiente no cumprimento da missão que Deus confiou ou chamou a igreja a se envolver. Então, Deus tem a sua própria maneira de fazer as coisas. E é necessário que haja de nossa parte interesse, disposição, discernimento para fazer do jeito dele. Ele é quem de fato é o Senhor, o pastor da igreja. E através de seu Espírito, usando os crentes como instrumentos, ele realiza seu querer e a sua vontade. É isso que Paulo está trazendo aos irmãos em Corinto, e que eu quero trazer a vocês. Gostaria, portanto, de desafiar-nos a pensar sobre algumas questões diante disso. E quero me dirigir a você, particularmente, membro dessa igreja. Ou, se você nos visita, membro da sua igreja.
Você está em algum lugar de serviço? Atua em alguma área, em algum ministério da igreja? Se sim, você é a pessoa certa para realizar o que você está fazendo? Você está servindo pelas motivações certas? O que é que te leva, o que é que te motiva a se envolver numa área de serviço? Ou seja, você está trabalhando, ou eu estou trabalhando aqui nessa área porque me colocaram, ou porque tenho a consciência que Deus me chamou para este ministério, para esse serviço? Será que estou encarando o trabalho que realizo como ministério de Deus para a minha vida? Tenho consciência que Deus me chamou para atuar nessa área da igreja. Tenho consciência que Deus me habilitou com dons para que eu possa ser útil, me capacitando para realizar o serviço que Ele me chamou. E descanso no fato de que Ele vai produzir os resultados, usando a minha vida para o bem dos outros, para o avanço e crescimento da igreja, para a edificação e a construção do corpo local. Será que estou fazendo por amor ou por obrigação? E mais, será que estou fazendo alguma coisa útil para o reino? Ou será que eu sou daqueles crentes que, em vez de trabalhar, dão trabalho? Pois Deus não nos chamou das trevas para ficarmos ociosos ou assistindo de braços cruzados sem ter o que fazer ou sem se envolver no corpo. Deus não nos chamou para sermos espectadores. Chamo, pois, a sua atenção para tratarmos desse tema, a vocação para o serviço, a capacitação e os resultados. Em primeiro lugar, gostaria de chamar a sua atenção para o serviço. O apóstolo Paulo trata disso, uma área de serviço, de atuação, onde eu possa ser útil ao reino. Nós somos membros do corpo e temos um serviço, um ministério a realizar, uma função a realizar. O apóstolo Paulo afirmou: ora, há diversidade nos serviços ou ministérios, é a palavra que aparece lá no original. Os dons são diversos e há diversidade nos resultados ou nas realizações. É o que diz o verso 4 ao verso 6 do texto de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12. Há diversas áreas de serviço, é isso que Paulo está dizendo. Há uma multiforme oportunidade para que eu possa ser útil. Eu sempre digo que quando alguém me procura na igreja, no gabinete, ou para dar algum toque, pastor, eu percebo que a igreja, por exemplo, a gente podia ser mais eficaz ou mais acolhedor nas pessoas que chegam de fora, porque talvez chegam aí e ficam meio perdidas, não sabem onde fazer as coisas. Tem mães que chegam com filhos e não sabem que ali é uma areazinha para que ela possa ir lá, dar de mamar o filho, trocar a fralda, ficar ali e assistir o culto. Tem coisas que, então as pessoas chegam, eu digo, que legal que você está percebendo essa necessidade, porque isso potencialmente é uma área de serviço, que Deus está te abrindo os olhos para você perceber. Então, é uma área de atuação, onde você possa dizer, se Deus está me mostrando, é porque Ele quer me usar nisso. Então, comece a disseminar a ideia, a chamar pessoas a essa necessidade, crie um grupo, crie um ministério de acolhimento para isso, né? Então, há muitas áreas, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui exatamente isso. Num corpo, numa igreja, há muito o que fazer, né? Há muito o que fazer, e o grande problema nosso é que poucas pessoas são comprometidas a fazer, e uma maioria são só espectadores, assistentes ou avaliadores do serviço dos outros. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que há uma diversidade
nos serviços, nas áreas de atuação, em ministérios, que vão sendo criados com a dinâmica da necessidade da igreja. Há diversas áreas de serviço onde cada um de nós é chamado a realizar uma função para o bom andamento do corpo. É isso que Paulo está chamando a atenção dos irmãos em Corinto. No mesmo capítulo da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo continuou afirmando no verso 12, verso 14, verso 27, assim como o corpo, como em um corpo, como o corpo é um só e tem muitos membros num só corpo, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem-se um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, com respeito à igreja. Também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Ora, vocês são corpo de Cristo e individualmente vocês são membros desse corpo. E Paulo desenvolve essa analogia, comparando a igreja a um corpo humano. E ele diz que no corpo humano os membros têm funções distintas. E cada um faz com excelência aquilo pelo qual o corpo precisa. As mãos, a boca, os olhos, o olfato, a capacidade de ouvir, de se locomover, de realizar alguma atividade, cada membro do corpo tem uma função distinta e não dá para substituir pés por mãos, ou vice-versa. Paulo usa essa figura para chamar a atenção da unidade do corpo e da diversidade dos serviços, das funções. Todos nós participamos de um só corpo e todos nós somos membros desse corpo e cada membro tem uma área de atuação e de serviço. Essa é a lógica de Paulo, o raciocínio dele, que ele chama a igreja. Isso significa que você, como membro do corpo, chamado para uma área de serviço, você é único nisso, é singular. Não há ninguém que vai fazer o que você faz do jeito que você faz. Ninguém vai fazer o que Deus designou para você fazer com os dons e habilidades que Ele lhe concedeu. E do jeito que você faria, do seu jeito. Então, imagine só, nós afirmamos que nós cremos na suficiência de Deus, que nós cremos num Deus que é soberano, num Deus que governa o universo, não somente no macro, mas também no micro, na minha vida particular, na sua vida em particular. E você não é resultado de um acaso. A Bíblia nos diz que Deus nos fez de forma particular. Ele pensou cada um de nós de forma individual. Você é resultado de um projeto pessoal de Deus. E Deus te constituiu com as habilidades que você tem. E Deus construiu a sua personalidade com a história que você tem. E tudo isso Ele fez com um propósito de usar a sua vida para a glória dEle. Nós afirmamos isso. Nós cremos nisso. Então nós precisamos entender que eu tenho uma utilidade, que eu sou o único, não tem ninguém igual a mim. Que os dons naturais, sobrenaturais, com os talentos naturais, com as habilidades, com as oportunidades, Deus me fez do jeito que eu sou e Deus quer usar a minha vida para um propósito que Ele mesmo me chama. E eu, como indivíduo, tenho que entender isso. Eu não posso viver a minha vida descolada dessa realidade doutrinária de que existe um Deus soberano que tem um projeto particular e pessoal comigo, com a minha vida. E Ele me criou com um propósito específico e quer que eu entenda isso, que eu encontre isso na minha caminhada e na minha existência. Compreender a vontade de Deus, para que eu possa me comprometer com ela. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para aquele que entende isso e que vive isso. E a satisfação pessoal e a felicidade é resultado de entender isso e de viver isso na prática.
essa relação pessoal com Deus, de entender a razão pela qual Ele me criou, com que propósito Ele me criou e como Ele quer usar a minha vida. Isso diz respeito também à minha vida aqui na igreja, no envolvimento com os meus irmãos, em encontrar uma área de serviço que Deus me chamou para que eu possa ser útil e abençoar outras pessoas, com tudo aquilo que Ele me fez ser. Nisso, eu sou singular e você é singular. Exemplo, é como se um membro de seu corpo, usando a analogia de Paulo, é como se um membro do seu corpo fosse amputado e substituído por outro membro que foi implantado em você. Por melhor que o novo membro seja, nunca vai fazer do jeito do original. A igreja não deixa de funcionar porque um membro não tem envolvimento ou compromisso. Ou ainda não descobriu o seu lugar de serviço, mas ela funcionará de forma deficiente. E não conseguirá cumprir cabalmente o seu papel, a sua missão, com a totalidade de sua capacidade. Eu creio nisso. Eu creio que ninguém está aqui por acaso. Uma das coisas que mais nos preocupam quando nós examinamos pessoas e recebemos membros, e por isso que nós somos meio que chatos aqui na igreja, porque a gente demora para receber uma pessoa como membro, mesmo vindo de outra comunidade evangélica, porque a gente quer que essa pessoa, ao se tornar membro, torne-se por uma consciência de que aqui é um lugar que eu quero servir a Deus. Eu não quero estiar chuva, eu não quero passar um tempo, eu quero fazer parte dessa igreja, desse corpo, e eu preciso entender isso, porque há muitos membros assim, de igrejas hoje em dia voláteis, que chegam na igreja como consumidores, mas não querem ser parte, não querem fazer parte, não entendem o conceito da igreja de Cristo como um corpo. Isso nos leva a algumas questões práticas. E aqui eu pergunto a você, você já descobriu o ministério ou a área de serviço que Deus tem preparado para você na igreja? Quer seja essa igreja que você é membro, ou quer seja na sua igreja, se você nos visita. Você já descobriu o ministério que Deus tem preparado para você na sua igreja local? Qual o seu lugar de serviço no corpo de Cristo? Você já percebeu, já descobriu isso, já foi atrás disso? Se importa, se interessa com isso? Você está em algum lugar de serviço na sua igreja? E se está, você está no lugar certo? Porque aí é uma área de serviço, mas aí eu tenho que perceber o que Deus me capacitou com os dons, para que eu possa ser útil e servir naquela área com eficiência. Quando nós superamos essa primeira questão de encontrar o meu lugar de serviço, chegamos a uma segunda questão que o apóstolo Paulo avança no raciocínio dele. Chegaremos à conclusão que não somos capazes. Na verdade, ninguém é suficientemente capaz para fazer o serviço que Deus tem chamado a realizar. Esse é um fato. A gente vai se sentir incapaz. E por isso, muitas vezes, isso não deveria nos desestimular. A questão é, Deus fez os meus olhos brilharem em alguma área de serviço onde eu possa ser útil? Joia. Isso é bom. Agora, quando você se deparar com isso, você vai dizer, mas espera aí, eu acho que eu não sou capaz. E eu digo, melhor ainda, se você chegar a essa conclusão, porque aí você vai depender de Deus e não de você. É aí que entra os dons, é aí que entra essa capacidade sobrenatural do Espírito, é aí que entra essa capacidade extraordinária que você não tem em você. Não é ordinário, não é natural. Dom
É uma capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus para que a pessoa realize com eficiência um trabalho onde Deus o chamou a realizar. Eu sempre falo do meu exemplo. Eu seria a pessoa menos provável para ser um pastor. Porque eu, por natureza, sou uma pessoa tímida, introspectiva. E era essa minha luta com Deus. Senhor, não vai dar certo. Não vai dar certo. Deixa eu ficar quieto na minha. Deixa eu seguir com os meus projetos. Não vai dar certo, Senhor. Eu sou aquele tipo de pessoa que tinha medo de fazer pergunta em sala de aula, com um público grande, para não pagar mico. Como é que eu vou ser pastor? Eu sou uma pessoa calada. Eu falo muito de um púlpito, né? E aí eu digo que é dom. Que se fosse esperar por mim, não sairia muita coisa, né? Mas é onde Deus capacita em cima das nossas insuficiências e incapacidades. Eu tenho que entender onde Deus me tem chamado a servir. O resto é com Ele. Eu não tenho que olhar para mim para ver, não, eu sou capaz de fazer isso. Se eu olhar desse jeito, já estou pisando de lado errado, né? Eu ia falar com o pé esquerdo, mas hoje em dia não é bom, não é politicamente correto, não. Então, assim, já não é bom, né? Porque eu estou dependendo da minha capacidade. Eu preciso depender de Deus. E é por isso que Ele nos chama a realizar um trabalho numa área onde eu percebo que não tenho capacidade, para que a glória seja dele quando vier a realização. Não veio de você não, rapaz, que você não tem essa habilidade não. Vem do Espírito que te capacita para isso. Então é esse controle de Deus, que usa vasos de barro para fazer a sua obra, não é? Por isso, quando alguém faz algum tipo de elogio, né, numa coisa ou outra, no ministério ou numa palavra, sei lá, eu digo, olha, se Deus usou uma queixada de jumento para vencer um exército, por que Ele não pode usar um jumento inteiro, né? Então Deus é Deus para fazer o que Ele quer fazer, é Ele quem realiza as coisas, e Paulo entra nessa questão aqui da capacidade. Eu tenho que entender a primeira questão, que é uma área de serviço. Eu não posso viver minha vida cristã como espectador, eu tenho que me envolver, eu tenho que me comprometer. Deus me chamou a ser útil, Ele não me tirou das trevas para que eu ficasse somente assistindo, Ele quer me chamar para ser coparticipante com Ele na obra, né? Ele não me quer como coadjuvante, Ele me quer como protagonista, Ele me quer usar para a honra e glória dEle. Então, quando nós vencemos essa primeira questão do lugar de serviço, chegamos a uma segunda questão, chegaremos à conclusão que não somos capazes, e na verdade ninguém é suficiente, é Deus quem faz a obra. E aí Paulo entra para a segunda questão da capacitação. Primeiro, serviço, agora capacitação. Não espere se sentir capaz para começar a fazer alguma coisa. Há diferentes tipos de dons, diz Paulo, mas o Espírito, quem concede esses dons, é o mesmo. A manifestação do Espírito, ou seja, o dom, a capacidade extraordinária, sobrenatural, é concedida a cada um visando um fim proveitoso, diz o texto. Mas um só e o mesmo Espírito realiza essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, particularmente, conforme Ele quer. É o Espírito quem distribui os dons. O que estava acontecendo em Corinto? Quem é familiarizado com a carta sabe. Os irmãos em Corinto estavam muito empolgados e eufóricos com os dons extraordinários, que chamavam muito a atenção e aos olhos, como dons de línguas, de uma pessoa ter capacidade de falar um idioma que ele nunca estudou, e falar aquilo das grandezas de Deus, como aconteceu lá no Pentecostes, em Atos capítulo 2. Porque os judeus da dispersão, que vinham de vários países, ficaram admirados, porque aqueles galileus, semi-analfabetos, falavam em suas línguas as grandezas de Deus. Como pode isso? E foi exatamente isso que o Espírito Santo usou para impactar. Então esse dom, ele era um dom que tinha o objetivo de testemunhar, de evangelizar, de alcançar povos de outras línguas,
Deus capacitou aquelas pessoas simples lá da Galileia, dando-lhes a condição de falar um idioma que eles nunca estudaram, para poder evangelizar e alcançar esses povos não alcançados. Foi isso que aconteceu no dia da festa de Pentecostes. Esse foi o milagre que o Espírito Santo concedeu quando veio sobre a igreja. E agora, os irmãos de Corinto acharam aquilo muito interessante e trouxeram isso para dentro da igreja e do culto. E começaram então a dizer que, para que uma pessoa seja uma pessoa espiritual, marcada por esse ser extraordinário do Espírito Santo, ela tem que falar em línguas. E por isso que Paulo tratou da questão do corpo. Meus irmãos, vocês estão sendo tolos em isso. Vocês estão se vangloriando quem tem esse dom e estão subjugando e menosprezando quem não tem, como se vocês fossem mais espirituais ou mais crentes que esses outros. Quem concede os dons, a manifestação do Espírito, ou seja, o dom, é concedida pelo Espírito a cada um individualmente, visando um fim proveitoso, conforme ele, o Espírito Santo, quer. Então não depende de você escolher o dom, depende de Deus lhe chamar para uma área de serviço, você perceber a sua incapacidade e Deus lhe conceder a capacidade necessária para que você realize o serviço. Então não é você quem escolhe, é Deus quem lhe chama. Não é você que tem a capacidade ou que escolhe o dom, não é uma prateleira de mercado. É o Espírito Santo quem concede a cada um individualmente conforme lhe apraz, conforme ele quer. E isso é pessoal, é particular, não é um combo, não é igual para todo mundo. Eu sempre digo, né, os mais jovens não entendem isso. Deus não é engenheiro de BNH, ele não faz as casinhas tudo igual, né? Que era o Sistema Nacional de Habitação, as casinhas tudo igualzinha, né? Deus não é engenheiro de BNH, cada um é uma obra particular e ele age particularmente com cada um de nós, porque ele conhece cada um de nós, ele nos fez do jeito que nós somos, e ele nos chama, nos fez para nos chamar para uma obra, para realizar um serviço, nos capacita com um dom particular para que a gente possa realizar o serviço. É isso que a Bíblia nos ensina, é disso que Paulo está falando, essa capacidade. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a manifestação do Espírito, ou esse dom, essa capacidade, é concedida a cada um com um fim proveitoso. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-a a cada um individualmente, conforme ele quer. Então não depende do homem, depende de Deus. A capacidade vem de Deus, não é natural do homem. É o Espírito Santo de Deus quem concede dons àqueles a quem chama para realizar o serviço. Essa capacidade ou dom é extraordinária, é sobrenatural, é espiritual, não humana. Não provém do homem, mas é concedida pelo Espírito de Deus. Deixe-me dar alguns exemplos aqui na Escritura. Quando Deus chamou Moisés, quando Deus chamou Josué, quando Deus chamou Jeremias e tantos outros, a sensação de cada um deles era a mesma, a sensação de inabilidade, de incapacidade ante o serviço que Deus chamou a realizar. Veja a reação de Moisés quando Deus o chamou e o enviou a Faraó para libertar o povo de Israel do Egito. Qual foi a reação de Moisés? Êxodo capítulo 3, verso 10, verso 11, verso 12. Então Moisés perguntou a Deus, quando Deus o chamou: você vai ao Egito libertar o povo. Moisés então perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu estarei com você. Chama meu irmão, eu estarei com você, é você que eu estou chamando, homem. Essa foi a reação de Moisés. E Moisés se tornou um dos maiores estadistas da nação de Israel. A capacidade estava em Moisés? De jeito nenhum. Ele se percebeu incapaz. Mas foi Deus que esteve com ele e fez dele o que ele foi. Veja
ainda as garantias que Deus deu a Josué, para que ele não temesse substituir Moisés, que morreu. Moisés tirou o povo do Egito e peregrinou com esse povo durante 40 anos no deserto. E agora Moisés morreu, e Deus chama Josué, o moço de Moisés, o servo de Moisés, para assumir o lugar de Moisés e fazer o povo entrar na terra prometida em Canaã. E Deus deu garantias a Josué, porque Josué temeu. Deus diz a ele, a Josué, Josué capítulo 1, verso 2, verso 5, verso 6, verso 9, Moisés, meu servo, é morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. E Deus promete a ele várias coisas. Ninguém poderá resistir a você. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, não abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você fará este povo herdar a terra. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Essas são as garantias que Deus dá a Josué, diante do desafio de substituir Moisés, o maior líder, estadista da nação de Israel, que libertou o povo de Israel das mãos do maior império do mundo de sua época, o Egito. Assim como eu fui com Moisés e Josué, eu serei com você. Não tenha medo, não se assuste. Não te abandonarei, não deixarei você. Você fará esse povo entrar na terra que eu prometi. Essas são as garantias. Veja também a resposta dada por Deus ao profeta Jeremias. Quando chamou Jeremias, a mesma sensação: Senhor, não, Senhor, eu não tenho condições. E Deus disse, então Jeremias disse: Senhor, Deus, eis que não sei me expressar bem, não passo de uma criança. Disse Deus a ele: Jeremias, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí você profeta entre as nações. Sou eu. É Deus. Ele continua o mesmo Deus. E eu quero dizer para você, você não está no mundo por acaso. Você não passa desapercebido aos olhos de Deus. Você é resultado de um projeto particular de Deus. Deus te criou do jeito que você é. Deus te criou com talentos naturais, com habilidades naturais. Deus construiu o teu caráter pela tua própria história, com os sofrimentos e as felicidades que você viveu e passou. Você se tornou o que você é porque Deus te trouxe até aqui. E você não está nesse mundo por acaso, meu filho. Deus enviou o Filho dele para morrer numa cruz, para pagar a culpa dos teus pecados. Você acha que isso é pouco? Deus tem propósitos com a sua vida. Não perca de vista isso, não passe a vida desapercebido dessas verdades. Não comece mais um ano sem essa consciência. Deus se interessa com você, se importa com você, e já provou isso na cruz. Aprendemos com esses exemplos que eu acabo de citar, que a capacidade, que os dons são manifestações da graça de Deus, concedida a cada um para a realização de sua obra. Por isso, não há o que temer diante da percepção de nossas incapacidades. A manifestação do Espírito, repito as palavras de Paulo, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Mas um só e o mesmo Espírito é quem realiza essas coisas conforme Ele quer.
Isso nos leva a outra pergunta, a outras perguntas. Quais são os dons que o Espírito Santo me tem concedido para que eu realize a obra que Ele me tem chamado a realizar? Você conhece esses dons que Deus lhe concedeu? E ainda, sabe para que Deus lhe concedeu dons? Você tem usado esses dons? Ou está enterrando esses dons? Lembra da parábola do servo infiel, que o Senhor saiu e deixou 3 pessoas responsáveis por administrar os seus bens? A uns ele deu tanto, a outro ele deu tanto, a outro ele deu tanto. Esse aqui multiplicou os bens que Deus lhe deu, o outro multiplicou os bens que ele deu. Foram capacidades diferentes, quantidades diferentes. E a um que Deus deu pouco, esse aqui achou que, olha, ele é um Deus injusto, que cobra de onde não coloca, e então eu enterrei os meus dons. E quando o Senhor voltou, cada um entregou o que produziu, e o Senhor disse: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas aquele último servo, você achava que eu era um Deus injusto, que eu era um Senhor injusto, que cobrava de onde eu não coloquei? E por que você não, pelo menos não pegou o que eu te dei e colocou nas mãos dos banqueiros para correr os juros? Em lugar disso você enterrou. Servo mau e infiel, tire o que ele tem e dê ao que tem mais, porque esse é produtivo. E ele amargou a reprovação. A outra coisa importante a saber, caminhando aqui já para o final: Deus não somente nos chama para nos envolvermos em uma área de serviço, Ele não somente nos capacita com dons e habilidades para desenvolvermos o chamado de Deus, o seu chamado. A terceira questão que o texto destaca é sobre os resultados, sobre as realizações. E aí Paulo começa a tratar dos resultados. Não precisamos, e aqui é a boa notícia, não precisamos nos preocupar com os resultados ou com as realizações, pois o próprio Senhor é quem produzirá os resultados para a sua glória e para a sua honra. O verso 6 e o verso 11 nos diz isso. E há diversidade nos resultados ou realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um conforme Ele quer. É por isso eu não preciso me comparar com ninguém. Eu não preciso me comparar com Hernandes Dias Lopes. Eu não preciso me comparar com Augustus Nicodemos. Eu não preciso me comparar com ninguém, porque eu sou o que Deus me fez ser. Eu estou servindo aonde Deus me chamou a servir. Eu tenho os dons ou as habilidades que Deus quer e que me dá para que eu realize a obra que eu não preciso me comparar com ninguém. Os resultados não são por causa de A, de B e de C. Não é o fulano que tem aquilo melhor do que o ciclano. Não é por aí o caminho. Eu não preciso estar me comparando com ninguém, nem para me exaltar sobre ninguém, nem para me rebaixar sobre ninguém. Por isso eu digo, nós somos únicos nisso. Eu não preciso estar olhando de lado. Eu não preciso estar me comparando ou competindo com as pessoas. A única pessoa que eu tenho que competir é comigo mesmo. Deus me chamou, Deus me habilitou e Ele quer de mim compromisso. E é essa a minha avaliação. É comigo mesmo. É diante de Deus com sinceridade. Por isso não há motivos, e Paulo escreve essa carta para corrigir essas competições infantis na igreja de Corinto, de pessoas se considerarem melhores ou mais crentes do que outros, porque tinha determinados dons e o outro não tinha. Paulo diz: é tolice, o que vocês estão colocando como excelência ou buscando, é talvez o dom que precise de outro dom para poder ser útil à igreja. E Paulo diz: eu prefiro falar 5 línguas, 5 palavras que vocês entendam, do que falar 1000 palavras no idioma que ninguém vai entender e ninguém vai ser edificado. É tolice.
Os dons foram dados com um fim proveitoso, de edificação, e não de competição, e não de rivalidade, e não de menosprezo para um ou para outro. Deus não lhe chamou porque Ele viu em você alguma capacidade, mas sim porque Ele lhe amou e quer usar a sua vida. Ele nos concede o privilégio de sermos coparticipantes com Ele na sua obra redentiva. Ele, desde o ventre materno, nos escolheu e nos designou para que fôssemos frutíferos. É isso que o salmista tinha como convicção. Quando escreveu o Salmo 139, verso 16, ele diz: no teu livro, Senhor, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Eu tenho essa convicção que o Senhor me criou com um propósito, e o Senhor governa a minha vida, e o Senhor me criou para um fim. Jesus declarou aos seus discípulos, lá em João capítulo 15, verso 16, não foram vocês que me escolheram a mim, fui eu quem escolhi vocês, e não somente isso, eu os designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam. Vejam o que ele está dizendo para os discípulos, e o que ele diz para mim e para você. Não foi você, fui eu que te escolhi, eu que designei para que você fosse e desse fruto e o teu fruto permanecesse. Então nós temos o privilégio de sermos usados por Deus como instrumento de graça na vida de outras pessoas. É isso. Deus quer que a gente experimente esse privilégio, e Ele usará a nossa vida para produzir os resultados que Ele mesmo determinou. Ao refletirmos sobre essas verdades, chegamos à conclusão de que não são os nossos esforços, não é a minha força, não é a nossa capacidade que faz alguma coisa acontecer, mas é a graça de Deus em mim e em você. O chamado para o serviço, para servirmos e sermos úteis, vem dEle. A capacidade sobrenatural é dEle. É Ele quem nos concede essas capacidades. E os resultados são operados por Ele, conforme Ele quer. Nós somos apenas instrumentos de seu poder. A glória é dele do começo ao fim. E aí chegamos diante dessa exposição de Paulo aos Coríntios, chegamos a algumas conclusões aqui. E eu digo por isso, por causa dessas verdades, busque a Deus, disponha-se a ser usado por Ele, santifique-se para que você seja um instrumento útil na mão do seu possuidor. Trabalhe com amor, com afinco, com gratidão, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão, diz Paulo, na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58. O nosso trabalho no Senhor nunca será em vão. Sempre produzirá os resultados que Deus mesmo quer produzir. Faça, porém, pelas razões e motivações certas. Tem um agente do... Faça, porém, pelas razões e motivações certas. Tenha o mesmo espírito de João o Batista, que afirmou: é necessário que ele cresça, que eu diminua. Não faça para aparecer. Não faça para ser melhor do que as pessoas. Não faça para se vangloriar. A Bíblia nos diz que, olha, se o que nós temos foi concedido por Deus, do que eu vou me gloriar? Se o dom não é meu? Se até o resultado, a realização, não é minha, é Deus, do que eu vou me gloriar? Não tem do que se gloriar. Então, a minha motivação deve ser útil a Deus, servir à igreja, servir ao reino, em gratidão por aquilo que Deus fez por mim.
Eu só tenho que me dispor nas mãos do Senhor com essa consciência. E João Batista deu um tiro certo. O que é necessário é que ele cresça e que eu diminua. E ele afirmou isso quando os seus discípulos vieram com vaidade para ele, para competir. Olha, Jesus está batizando também, como você batizou lá no Jordão. E ele vai dizer, olha, é ele quem tem que crescer, não eu. Eu vim para anunciar ele e não a mim. Os holofotes têm que estar nele e não em mim. A minha motivação tem que ser Deus, a glória de Deus. É isso que eu tenho que ter como consciência, que João Batista teve. Faça sua a oração e o desejo manifesto do salmista, no Salmo 19, verso 14, onde ele diz, Senhor, que não somente as palavras dos meus lábios, mas, sobretudo, as motivações do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. Só nos tornaremos pessoas felizes, realizadas, quando descobrirmos o nosso lugar de serviço no corpo de Cristo. Não titubeio em fazer essa afirmação. Você é uma pessoa infeliz, mesmo sendo uma pessoa crente, redimida no sangue de Jesus. Eu vou te dizer por quê. Você ainda não encontrou o seu lugar de serviço, a razão pela qual Deus te criou. Encontre o lugar de serviço. Busque de Deus ser útil. Entregue-se ao Senhor, comprometa-se. Coloque a sua vida nas mãos dEle, para que Ele possa usar a sua vida para o bem do seu corpo e para a glória do seu nome. Só nos tornaremos pessoas felizes e realizadas quando descobrirmos o nosso lugar de serviço no corpo de Cristo e quando estivermos sendo usados pelo Senhor na igreja. Lembre-se, precisamos ser pessoas certas, nos lugares certos, com as motivações certas no coração. Deus nos abençoe nessa busca e na construção de uma igreja forte, bem firmada na palavra e sabendo para onde ir, o que fazer, onde cada pessoa esteja no seu lugar, dando a sua justa cooperação para o crescimento do corpo de Cristo. Essa é minha oração e desejo, essa é minha orientação para vocês. Faça de 2026 um ano de maior comprometimento, de buscar entender o que Deus quer para a sua vida e se colocar à disposição do Senhor para ser útil ao corpo de Cristo. Amém?